E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como criar processos simples que as pessoas seguem e que funcionam na prática. O que acontece, na verdade, no dia a dia dos negócios e que eu recebo muitas queixas aqui dos clientes que eu atendo é que muitas vezes o cliente vai lá e cria processos que ninguém segue. E aí reforça aquele ciclo da sabotagem na contratação, que é das relações de trabalho, que não confio em ninguém, não dá para confiar, o pessoal não está trabalhando bem. E aí a pessoa continua estagnada, continua reforçando essa crença de que não dá para confiar nas pessoas e que não vale a pena empregar tempo para criar processos, já que ninguém segue. E no vídeo de hoje eu quero mostrar então para você como você criar processos que são alinhados, que vão funcionar para qualquer pessoa, ok? E que existe uma técnica para isso, eu vou mostrar para você alguns 3 passos aqui para você criar esses processos, beleza? Eu sou o Lucas Vercelino e hoje eu quero trabalhar com você os passos que vão fazer um colaborador, um freela, qualquer pessoa que esteja envolvida na sua operação conseguir seguir certinho, porque tem um hackzinho aqui, tem um detalhe importante aqui que você precisa seguir. O primeiro passo é, ao invés de criar processos engessados, crie roteiros e junto. O que eu quero dizer com você? Um ponto importante aqui, quando o dono está muito individualista ainda, ele está sobrecarregado, normalmente que é a característica de quem está muito sobrecarregado no operacional, quando o dono está muito individualista, o que acontece? Ele acaba criando coisas do jeito dele. Então ele escreve um processo para ele. Então ficam muitas coisas implícitas, muitos óbvios, muitas coisas que funcionam para ele ou cria processos muito longos na hora de treinar. Vai lá e grava um vídeo e simplesmente o processo não é seguido. Por quê? Porque não há acompanhamento. Então o dono vai lá, já aconteceu de clientes meus comprarem cursos para colaborador, fazerem processos longos com vários vídeos gravados de tudo que era feito e o colaborador não conseguir dar conta de tudo aquilo ao longo das semanas e começar a ficar desmotivado de que o trabalho não está fluindo e no final das contas sair. E aí o dono não entende bem, ele acha que fala assim, puxa, eu vou lá, crio o processo e ninguém segue. Mas tem uma razão para isso, tem um motivo por isso não estar funcionando bem. Porque o dono está criando para ele está usando as referências dele. Então, criar processo tem a ver com criar mais roteiro do que necessariamente um processo hiper detalhado. Tem alguns casos que há uma necessidade alta de especificação, né? Não há problema nenhum, design, quanto mais especificação, melhor. Mas o problema é quando o dono tenta empurrar o jeito que ele faz, ele confunde o jeito que ele faz do jeito que o colaborador faz, ao invés de ter clareza do resultado final. Então, muitas vezes, existem processos validados que vão gerar um resultado final. Agora, o que vai diferenciar isso? Não é só a questão de ir lá e empurrar a goela abaixo, tem que ter acompanhamento. Então, tem horas que o colaborador ele vai precisar seguir um processo, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas tem horas que esse processo, se ele é empurrado goela abaixo, sem a devida explicação, sem a devida contexto, ou seja, uma mínima conversa assim, olha, fulano, eu preciso que você siga esse processo. Eu sei que você tem o seu jeito de fazer, mas aqui na empresa a gente faz desse jeito. Muitas vezes uma frase dessa, uma conversinha dessa já ajuda demais o dono a esclarecer esse ponto, ok? Então, um ponto de atenção é esse aí de criar processos dessa maneira, cuidado na comunicação. O segundo ponto, esse era o caso dos donos que estão, né, que precisam de processos que precisam ser seguidos. E para os processos em que há um pouco mais de liberdade, focar, se atentar no resultado, né? O dono e a pessoa que vai fazer o processo precisam ter noção de qual que é o resultado final ali, mas ao mesmo tempo precisa documentar o processo. Uma pessoa não pode sair fazendo as coisas sem método. Então tem muitas pessoas que não têm método de trabalho, aí a pessoa sai, aí vai junto, toda a expertise vai com ela. Então, nesse caso, tanto o dono como o colaborador precisam se capacitar nessa questão de criar roteiros. Precisa criar roteiros, o jeito que faz, precisa estar documentado, até para seguir para a última fase que eu vou falar aqui no vídeo. Depois, o segundo passo quando a rotina está muito corrida, o dono ele pode ensinar e pedir para o colaborador documentar. Então, o colaborador ele passa um tempo trabalhando junto com o dono ali, observando o dono fazendo e documentando o que o dono está fazendo. Isso é muito comum em calls de vendas, por exemplo, na hora de treinar as vendas. O dono faz, o colaborador observa.
O dono faz, observa. Depois o colaborador faz e o dono observa. Depois o dono só acompanha. O dono pode ter algumas interseções, né? Fazem juntos. Então, e depois no final o dono só acompanha para fazer o nivelamento final ali, ok? Então, assim, para fazer a lapidação, quer dizer, nivelamento é antes. Então, muitas vezes a gente vê muito resultado para conseguir conciliar um pouquinho melhor a rotina de o dono ensinar e pedir para o colaborador documentar. Então, ele é como se ele estivesse dando uma aula para o colaborador, tirando as dúvidas, eu não vou falar muito sobre a estrutura de reuniões aqui, vou falar isso num outro vídeo, mas assim, ele ensina e pede para o colaborador anotar, pede para ele trazer as dúvidas, e aí esse processo de treinamento faz com que o próprio colaborador anote e documente o processo que o dono está fazendo, e isso aumenta muito mais a retenção e o aprendizado do que simplesmente passar para o colaborador ali um processo extremamente detalhado e complexo no começo. É necessária, complementar, ter o colaborador conseguir ver como são feitas as coisas, tá? E hoje com Zoom, com IA, dá para facilitar muita coisa na hora de documentar, né? E aí entra um terceiro ponto aqui, que é a melhoria contínua. Um processo não é para ele ficar guardado na biblioteca ali. Se fica muito atento com relação a isso. Se o dono cria processos e ninguém usa, tem alguma coisa errada. Os processos eles precisam ser respirados ao longo da empresa ali, na operação como um todo, eles precisam ser ferramentas de trabalho, né? Então, o que acontece? Um processo ele não pode ficar engessado, ele precisa ser melhorado. Então, o dono, nessa hora, quando ele entrega um processo para um colaborador, muitas vezes, que já é um processo definido, ele pode pedir, inclusive, para o colaborador, falar, ó, cara, traz as suas melhorias, me identifica onde que está travando, vamos conversar e vamos lapidar esse processo para que outras pessoas possam entender melhor. E a cada ciclo, né, a cada 3 meses, a cada 6 meses depois de um tempo mais longo, quando as coisas se assentam, para se propor melhorias, é refinar os ajustes como um todo. Então, vamos recapitular então aqui a questão de criar processos que as pessoas seguem, tá? Primeiro, criar forma de roteiros, não algo tão engessado, não tentar empurrar goela abaixo, né? Então precisa ter um jeito de ensinar, uma forma de ajudar o colaborador a ter o passo a passo, ensinar a lógica por trás. Depois o colaborador documenta como ele faz. Segundo a modelagem mesmo na prática, ensinar e pedir para o colaborador documentar. Isso ajuda muito para aqueles que não têm tempo, tá? E terceiro, melhoria contínua. Condições para que o processo seja cada vez melhorado. É isso que faz um processo funcionar na prática. Não é só delargar, não é ir lá e passar para o colaborador, ó, vai lá e faz, tá? As pessoas precisam ter uma certa monitoria ao longo do tempo, acompanhar e desenvolver as habilidades desse colaborador para que depois ele consiga caminhar de forma mais autônoma. Fazendo isso, o colaborador consegue sim de fazer de forma mais autônoma, beleza? Então, e você? Me conta aí, aqui no comentário do vídeo, como é que está sendo a sua relação com os processos do seu negócio? Os seus colaboradores seguem os processos? Me conta aí também, conta qual está sendo o desafio para implementar processos e as pessoas fazerem com o devido rigor que você espera no negócio, beleza? Se esse vídeo aqui te deu um norte, você considere também dar o seu like e se inscrever no canal para assistir novos vídeos a respeito desses temas que nós falamos aqui, beleza? Espero que você tenha gostado então desse vídeo e também um outro chamadinho aqui, se você está precisando de ajuda para organizar o teu negócio, organizar a casa para escalar, considere também conhecer o método Aliança Pro, que eu coloquei aqui no link do vídeo, está tudo lá. Considere conhecer e avaliar como que esse método pode funcionar para o teu negócio e qualquer dúvida, eu estou por aqui, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.